Então agora vamos falar do cálculo da somatória dos anos desde Adão até Noé para encontrar o ano do dilúvio. Porque muitos acreditam que para encontrar o ano do dilúvio, basta somar esses anos aqui que vai encontrar o ano do dilúvio, quando na verdade não é dessa forma. Vamos pegar um exemplo de um homem que nasce em 1º de setembro de 1961. E esse homem ele foi pai no mês de novembro com 21 anos. E em 15 de setembro de 2022, seu filho tinha 39 anos. Então agora quando somamos a idade que esse homem tinha quando foi pai e os anos do seu filho em 2022, nós temos 60 anos. Então agora quando somamos o ano de nascimento desse homem, que é 1961, mais 60 anos, nós temos o ano 2021. Só que esse homem ele nasceu em 1º de setembro de 1961. E aqui já é 15 de setembro de 2022, quando seu filho tinha 39 anos. Então, quando pegamos o ano 2022 menos o ano 1961, nós temos 61 anos. Então, vemos uma diferença de um ano. Então, através desse exemplo, comprovamos que o cálculo feito dessa forma não condiz com a realidade, porque ele não vai mostrar o ano exato que foi o ano do dilúvio, porque se somamos esses anos aqui, nós temos o ano 1656. E esse ano não foi o ano do dilúvio. E comprovamos através desse exemplo simples que há uma diferença de um ano. Imagine calcular em 10 gerações. Esse ano aqui não foi o ano do dilúvio. Então eu vou apagar o quadro para demonstrar a forma correta de calcular o ano do dilúvio. Então agora que temos as informações aqui, vamos aprender a fazer o cálculo corretamente. E esse cálculo, para fazer corretamente, ele tem que ser através dos anos corridos. E como esse cálculo é feito? Esse cálculo é feito pegando os anos da vida em que cada patriarca viveu, menos o ano da vida de seu pai após o seu nascimento. Então aqui nós já temos algumas informações, onde Sete ele viveu 912 anos e seu pai, Adão, após o seu nascimento, ele viveu 800 anos. Então, quando diminuímos os 912 anos da vida de Sete, menos os 800 anos que Adão viveu após o seu nascimento, nós temos 112 anos que Sete viveu após o seu pai. E o que é anos corridos? Anos corridos, nós sabemos que Adão viveu 930 anos. Essa diferença, quando somamos com os anos da vida de Adão, nós temos o ano 1042, que foi o ano em que Sete morreu, porque Sete viveu a mais do que seu pai, 112 anos. Então, é isso que é anos corridos. É a soma apenas aquilo do que foi realmente passado após Adão. Então, quando fazemos esse cálculo através das gerações até Noé, é que vamos encontrar o ano do dilúvio. E aqui embaixo vocês vão ver esses cálculos com valores negativos. Isso se dá porque Enoque ele viveu menos anos do que seu pai. Então, nós temos o valor negativo para que os anos se ajustem. Bem como Lameque. Lameque, ele viveu 777 anos, onde seu pai Matusalém viveu 782 anos. E Matusalém, ele morreu no dilúvio. E como é que comprovamos isso? Nós comprovamos isso da seguinte forma. Quando ele completou 187 anos, ele gerou Lameque. Lameque, por sua vez, quando completou 182 anos, ele gerou Noé, e o dilúvio ele veio no ano 600 da vida de Noé. Então, quando somamos aqui, nós temos 969 anos, ou seja, provando que Matusalém ele morreu no dilúvio. Então, essa relação aqui nós temos que fazer, porque o cálculo ele é feito de anos corridos. Então, quando somamos esses valores, reduzindo os valores negativos, nós vamos encontrar o ano de 1651, exatamente. Então, esse ano é o ano que, de fato, Noé tinha 600 anos. Porém, também há uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo, que talvez seja um pouco melhor para entendimento. Eu vou apagar aqui o quadro novamente,
e vou trazer esse cálculo. Então agora vamos calcular novamente o ano do dilúvio, só que de uma forma diferente, que talvez seja um pouco melhor para entendimento. Quando as Escrituras dizem, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho e lhe deu o nome Sete. Quando as Escrituras se referem quando gerou, a palavra gerou, não significa dizer que ela está dizendo que o filho nasceu, e sim quando ele foi gerado no ventre de sua mãe. Exatamente. Gerou, quando fala gerou, está se referindo a gerar. E nós sabemos que uma gestação, ela é de 9 meses. Então, uma gestação, ela é de 9 meses. E contando as gerações de Adão até Noé, nós temos 10 gerações. Então, nós temos 10 gerações. Que para essas 10 gerações foram destinadas 10 anos para o nascimento dos patriarcas, de cada patriarca. Sabendo dessa informação, nós vamos calcular 10 gerações vezes 9 meses, que vamos encontrar 90 meses, que dividido por 12, nós encontramos 7,5 anos. E desses 10 anos, cada ano foi destinado para uma gestação de um patriarca. E de um ano, que é 12 meses, só se utiliza os 12 meses, 9 meses. Então, 9 meses menos 12, nós temos 3 meses. Então, das 10 gerações, sobrou 3 meses. Então, nós vamos pegar 10 gerações vezes 3 meses, que é igual a 30 meses dividido por 12, que vamos encontrar 2,5 anos. E essa soma aqui é o excedente, é aquilo que vai ser agregado ao valor da soma. Que quando somamos aqui, nós temos os 10 anos que foi destinado, né, à gestação dos patriarcas. Então agora nós vamos fazer o seguinte cálculo. Então agora vamos pegar aquela somatória que é 1.656 menos o tempo que levou para o nascimento de cada patriarca, que é 7,5 anos, mais o que sobrou de cada ano de cada patriarca, que foi 2,5 anos. E nós temos o ano 1651, que foi o ano em que Noé completou 600 anos. Então, dessa forma, através do que está escrito nas Escrituras, conseguimos encontrar uma outra maneira de calcular o ano em que Noé completou seus 600 anos, que foi onde deu início ao dilúvio. E trazendo uma outra informação que vai comprovar o ano em que Noé completou 600 anos, que foi 1651, foi o ano de nascimento do nosso Salvador. Exatamente. Porque o nosso Salvador, nós vimos no vídeo anterior, que ele nasceu no ano 3732. E isso era para ter sido falado no vídeo anterior e eu acabei não falando. Foi o quê? Nosso Salvador, ele pregou o plano de salvação e morreu com 31 anos. 31 anos. Por quê? Porque em Lucas 3,23 diz que o Salvador iniciou a pregar o plano de salvação com 30 anos. E em Isaías 61, lá está bem claro que o Salvador ele veio e para pregar um ano aceitável ao Criador. Então ele morreu com 31 anos. E quando somamos o ano em que ele nasceu com a idade com que ele morreu, nós temos o ano 3763. Ou seja, então no próprio ano da morte do Salvador se confirma aquilo que está escrito em Daniel, que fala o seguinte, que depois das 62 semanas será morto no ungido, embora ele não tenha cometido pecado. E nós vemos aqui o número 63, que foi o número da semana da morte do nosso Salvador. E sabendo o ano da morte do nosso Salvador, que foi 3763, e as Escrituras dizem que no final dos tempos, diz o seguinte, se com ele morremos, onde que foi aqui quando ele morreu, com ele ressuscitaremos.
E quando pegamos aquele que vai trazer a morte no final dos tempos, onde o ano do seu nascimento representa 21/12, que é o ano de nascimento de Emmanuel Macron, 21/12, que é ele a besta dos eventos, onde tem um vídeo dele próprio dizendo que a besta dos eventos chegou. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Então, quando pegamos o ano da morte do nosso Salvador no madeiro, menos o número que representa o nascimento da besta dos eventos, que é o anticristo, que é o antimessias, nós temos um número que representa quando Noé completou 600 anos, que foi o ano que deu início ao dilúvio. Porque às vezes o próprio Salvador disse que o tempo do fim será como nos dias de Noé, onde iniciou o dilúvio no ano 1651. E uma informação que também serve como comprovação do ano do dilúvio é que sabemos que Noé, ele representava a 10ª geração, contando de Adão até Noé. E Noé, ele também representava ao mesmo tempo a 11ª geração, incluindo Abel, que Caim matou. E o pecado que foi cometido foi o sexo, que gerou 2 outros frutos vindo do pecado, que foi Caim e Abel. E para a formação do fruto vindo do pecado, o Criador deu 9 meses. Vezes 30 dias, que corresponde a um mês pelo calendário do Criador, nós temos 270. Então, o número 270, ele representa a formação de um ser, uma gestação. E no dilúvio, aqueles que estavam dentro da arca representavam uma gestação para uma nova terra. Então, nós vamos somar aqui o número que representa uma gestação ao número que representa as 2 gerações a qual Noé representava. E após o final do dilúvio, representou para Noé o quê? O livramento, a salvação. E a palavra salvação, no hebraico, ela se escreve dessa forma. Ela se escreve dessa forma. E esta palavra, ela representa números, que é 70, e essa aqui representa 300. Quando somamos os números que representam a palavra salvação, nós temos o número 370. Então, quando somamos o número que representa a palavra salvação, porque o Criador ele é matemático, então nós temos o número 1651, que esse número representa o ano em que Noé completou seus 600 anos. Então, nós vemos que o Criador ele acha meios, né, de demonstrar as coisas através de números. Porque o fim do dilúvio é que vai dar início ao tempo do fim. Exatamente. Então, o fim do dilúvio ele vai representar o início do tempo do fim. Porque o Criador ele tem uma cronologia, ele segue uma cronologia. E nós mesmos temos isso. Quando a gente inicia um trabalho e não termina naquele dia, no outro dia a gente começa de onde parou. Bem assim o Criador. E o próprio Salvador, ele deixou claro, o tempo do fim será como nos dias de Noé. E que dias são esses? São os dias de onde terminou o dilúvio, porque o dilúvio representou a primeira destruição. Então a segunda destruição, que é a destruição final, que é do final dos tempos, inicia a partir de onde terminou o dilúvio, que foi a primeira destruição. Então, vou apagar aqui o quadro para trazer novas informações. Então, agora vamos falar sobre as informações do dilúvio. Então, agora peço que preste muita atenção para que você não perca nenhuma informação. Porque o tempo do fim na era de Noé é uma representação do tempo do fim na nossa era. E o próprio Salvador disse que no tempo do fim será como nos dias de Noé. E tudo para o Criador tem um significado. Então, o Criador ele segue uma cronologia. Então, significa dizer que os fins dos dias na era de Noé é a representação do tempo do fim. Então, o fim dos dias do dilúvio é o que vai dar início ao tempo do fim. Exatamente. Então, nós temos que compreender, entender a representação do dilúvio, porque é ela que vai demonstrar o início do tempo do fim. Porque assim nosso Salvador disse.
Então, sabendo dessas informações, vamos iniciar o estudo. E as Escrituras dizem que o dilúvio ele deu início no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Isso está registrado em Gênesis 7, 11. E as Escrituras dizem que o dilúvio teve fim no 27º dia do segundo mês, no ano 601 da vida de Noé. Isso está registrado em Gênesis 8, 13 ao 14. Então, só através dessas informações, já conseguimos perceber e comprovar que o dilúvio ele durou mais de um ano. Por que durou mais de um ano? Porque nós, só nessa relação aqui, nós já vemos que tem um ano. Só que o dilúvio aqui, ele iniciou no dia 17 do segundo mês e também terminou no dia 27 do segundo mês. Ou seja, mais de um ano. Então, nós temos aqui a relação de um ano, certo? E nessa relação aqui, 27 menos 17, nós vamos ter aqui 10 dias. E como sabemos que para o Criador, um ano é de 360 dias, então nós temos aqui 360 dias, com mais 10 dias, ele foi de 370 dias. Então nós estamos comprovando aqui, através das Escrituras, que o dilúvio ele durou muito mais do que 40 dias. Ele foi de 370 dias. E o que é que foi 40 dias? 40 dias foi o período da enchente, foi o período que teve chuvas durante toda a terra. Só que o período total do dilúvio, ele foi de 370 dias. Porém, o Criador em Gênesis 7, 1, o Criador disse a Noé: Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que vejo diante de mim no meio desta geração. E quando chega em Gênesis 7,4, ele fala o seguinte: porque daqui a 7 dias farei chover sobre toda a terra. Então o Criador mandou Noé entrar na arca 7 dias antes do dia 17. Então nós temos aqui mais 7 dias. Então o Criador mandou Noé entrar na arca 7 dias antes de iniciar o dilúvio. Então quando somamos aqui, nós temos o período de 370 dias, que é o período total que Noé ficou dentro da arca. Essa informação aqui ela é muito importante. Vamos comprovar isso da seguinte forma. Eu vou apagar aqui o quadro e vamos retornar novamente. Então vamos comprovar a importância de conhecer esse número, porque é ele que vai demonstrar o motivo do dilúvio. Na verdade, todos os dois números são muito importantes, mas no momento esse aqui é porque ele vai demonstrar o motivo que aconteceu o dilúvio. Como é que comprovamos isso? Vamos através das Escrituras, onde está escrito lá em Gênesis 6, 5 ao 7, onde o Criador disse: vi que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todos os seus desígnios do seu coração. Então o Criador arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, afligiu-se no seu coração e disse: farei desaparecer da superfície do solo o homem que criei. Então o Criador, através dessa passagem, está dizendo que vai destruir a terra por causa da maldade do homem. Só que esse homem que o Criador está se referindo, eles são os descendentes de Caim. Exatamente. E como vamos comprovar isso? Vimos através do estudo que o Criador, ele é matemático e ele trabalha com números. E o Criador, sabendo todas as coisas que iam acontecer, onde sua palavra ia ser totalmente modificada, controlada, e ele fez tudo de uma forma que através dos números ele revelaria a sua palavra novamente. Então, sabemos que as letras valem números. Nós vimos isso no estudo anterior. Então, quando pegamos os números que cada letra do nome Caim representa, nós temos o seguinte quadro. A letra C, ela corresponde ao número 3. A letra A, por ser a primeira, ela corresponde ao número 1. A letra I, ela corresponde ao número 9. E a letra M, ela corresponde ao número 3. Esses números são correspondentes ao número da ordem do nosso alfabeto. Ou seja, a letra A vale 1, a letra B vale 2, a letra C vale 3 e por assim por diante. Então, quando calculamos os números que correspondem ao nome Caim, nós temos o seguinte quadro. Nós temos 3 mais 1 mais 9 mais 13 é igual a 26. Quando pegamos agora e multiplicamos, nós temos o seguinte quadro. É igual a
351. E quando somamos aqui, nós temos o valor de 377. Então, o Criador, através dos números, ele comprova o motivo do dilúvio. Porque em Gênesis 6, 5 ao 7, fala que os desígnios do homem eram todos maus. E quem é que era mau? Eram os descendentes de Caim. Por quê? Porque Caim, ele é filho do maligno. E aí, 1 João 12, eu não lembro o versículo, fala que o Caim, ele é filho do maligno. Então, por causa da descendência de Caim, que estava grande sobre a terra, a maldade estava muito grande sobre a terra nos tempos de Noé, o Criador foi e mandou o dilúvio. E nós comprovamos isso através do próprio nome Caim, que o cálculo dos números que representa o nome dele, representa o valor 377, que é o período total que Noé ficou dentro da arca. E o Criador ele mandou Noé entrar 7 dias antes do dilúvio para se resguardar, dos descendentes de Caim, que é uma representação do tempo do fim da nossa era, porque no tempo do fim o Criador vai resguardar a igreja dele durante 7 anos. E nas Escrituras diz que dias pode ser considerado anos. Então esses 7 dias aqui que Noé ficou dentro da arca se resguardando dos filhos de Caim, dos descendentes de Caim, é uma representação dos 7 anos que a igreja vai estar resguardada lá na glória dos filhos de Caim, da era dos tempos do fim. Então, eu vou apagar aqui o quadro para a gente compreender melhor como se deu o dilúvio. Então, agora vamos continuar o estudo de Noé em Lucas 17, 26 ao 27. Porque Yaucha, quando pregava, ele falou o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Criador. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e fez perecer a todos. Então, nesse texto, o Filho do Criador, que é Yaucha, vocês conhecem como Jesus, mas o nome do original é Yaucha, ele fala o seguinte: o fim dos dias vai ser como nos dias de Noé. E os dias de Noé no dilúvio foram os 370 dias, que foi o período do dilúvio, e 377 dias, que é a soma do período do dilúvio com os 7 dias que ele ficou resguardado do período do dilúvio. E nós sabemos que Noé completou seus 600 anos no ano 1651, onde 2 meses após Noé completar 600 anos, houve a transição dos anos 1651 para 1652, exatamente. Então, no momento que Noé completou 600 anos, 2 meses após, houve a transição dos anos 1651 para 1652. E por que eu digo isso? Porque todas as coisas grandes que o Criador fez, sempre foi na transição de um ano. Como é que comprovamos isso? Comprovamos isso lá em Êxodo 12, 41, porque está escrito que o povo deixou a terra do Egito no mesmo dia em que completou os 400 anos de escravidão. Então, se diz que completou 400 anos no mesmo dia que saiu da terra do Egito, então eles saíram do ano 399 para 400 anos no momento da saída da terra do Egito, ou seja, de um ano para outro, que é a mesma relação aqui. Outro fato é a total destruição de Jerusalém na Guerra de Massada. E como é que comprovamos isso? Comprovamos isso através de documentos. Quando você entra na internet e pesquisa, você vai ver lá sobre a Guerra de Massada, o cerco de Massada. Você vai ver que se iniciou de um final de um ano para o outro. Olha. Por quê? As grandes coisas que o Criador realizou sempre foi assim: fim de um ano e início de outro. Então, sabendo disso, nós sabemos que o dilúvio ele iniciou no momento da transição dos anos 1651 para 1652. Então, no momento do dilúvio, era o mesmo dia da transição dos anos 651 para 652. Então, essa informação é de extrema importância, porque nós sabemos agora o ano do dilúvio, ele foi o ano 1652. Então, nós temos o ano 1652. E nós vimos que o dilúvio ele veio no segundo mês,
no 17º dia, foi o dia 17, no ano 600 da vida de Noé. E o dilúvio, ele terminou no 2º mês, no 27º dia, é o dia 27, no ano 601 da vida de Noé. Ou seja, nós vemos que o dilúvio ele iniciou no 2º mês, no dia 17 do ano 600 da vida de Noé. E ele terminou no 2º mês, no dia 27 do ano 601. Ou seja, nós vemos que o período do dilúvio ele foi de mais de um ano. Então, se o dilúvio ele iniciou no ano 1652, mais o período de um ano, nós vamos ter o ano 1653. Então, o ano 1653 foi o ano em que terminou o dilúvio na época de Noé. Porque o dilúvio ele iniciou no 2º mês, no 17º dia do mês, no ano 600 da vida de Noé. E o dilúvio ele terminou no 2º mês, no 27º dia do mês, no ano 601 da vida de Noé. Então, só nessa relação aqui, nós já vemos o período de um ano. E um ano, pelo calendário do Criador, ele é de 360 dias. E nessa relação aqui dos meses, nós vemos que ele iniciou no 2º mês e também terminou no 2º mês. E já na relação dos dias, nós vemos que o dilúvio ele iniciou no 17º dia do mês e ele terminou no 27º dia do mês. Então, quando diminuímos 27 dias menos 17 dias, nós temos uma diferença de 10 dias. Então, quando acrescentamos aqui 10 dias, que é a diferença referente aos dias, e somamos, nós temos 370 dias. Ou seja, todo o período do dilúvio ele foi de 370 dias. Então, quando as Escrituras dizem que o tempo do fim será como nos dias de Noé, está se referindo a esses 370 dias, que foi os dias que Noé passou pelo dilúvio. Por quê? Porque a duração do dilúvio ela foi de 370 dias. Então, agora, nós vamos fazer o cálculo segundo aquilo que está escrito. Por quê? Porque as Escrituras dizem que o tempo do fim será como nos dias de Noé, que nós sabemos agora que os dias de Noé no dilúvio foram 370 dias. Então agora nós vamos pegar o ano que terminou o dilúvio, porque o ano que terminou o dilúvio foi o ano 1653, e acrescentar os dias de Noé no dilúvio. Por que os dias de Noé no dilúvio? Porque além das Escrituras dizer que o tempo do fim é como nos dias de Noé, em Números 14:34 diz que dias eles podem ser considerados como anos. Ou seja, os dias de Noé no dilúvio, que foram os 370 dias, eles podem ser considerados anos, segundo Números 14:34. Então agora aqui nós temos a representação de 370 dias em anos, segundo Números 14:34, dizendo que dias podem ser considerados como anos. Então agora aqui nós temos 370 anos, mais o ano que terminou o dilúvio, que foi o ano 1653. Então agora quando somamos essa relação aqui, nós vamos ter o ano 2023, exatamente. Por isso que as Escrituras dizem que o tempo do fim será como nos dias de Noé, porque os dias de Noé, mais o ano em que terminou o dilúvio, vai representar o ano de início do tempo do fim. Porque aquilo que representou o fim da primeira destruição, que foi o ano 1653, mais os dias de Noé, é que vai representar o início da segunda destruição. Exatamente, porque as Escrituras dizem que o tempo do fim será como nos dias de Noé. Então, quando acrescentamos os dias de Noé mais o ano que terminou o dilúvio, nós vamos ter o ano 2023. Ou seja, é o ano que vai dar início ao tempo do fim, é o ano que vai representar o início da segunda destruição. Porque o Criador ele tem uma cronologia. Se a primeira destruição ela terminou no ano 1653 e as Escrituras dizem que o tempo do fim será como nos dias de Noé, quando acrescentamos os dias de Noé no ano que terminou o dilúvio, que foi a primeira destruição, nós temos o ano de início da segunda destruição, que é o ano 2023. Então, por isso a importância de conhecer o ano do dilúvio
e o ano de fim do dilúvio, porque são eles que vai apontar o início do tempo do fim, segundo as Escrituras. Então, através desses cálculos, nós vemos que o tempo do fim ele vai se iniciar no ano 2023. Então, agora aqui nós temos novas informações aqui no quadro que vão demonstrar que o ano de início do tempo do fim, ele é o ano 2023, através de Gênesis 4:15, que é quando o Criador colocou um sinal em Caim. Então, o sinal que o Criador colocou em Caim é que vai demonstrar que o ano de início do tempo do fim, ele é o ano 2023. Exatamente. Então, quando pegamos a representação numérica do nome Caim, nós temos essa sequência numérica que quando somamos e multiplicamos e unimos, nós temos o número 377, que é o número que representa o nome Caim. Então, o número 377 é o número da representação numérica do nome Caim. E Caim, ele matou seu irmão Abel. E após Caim matar seu irmão Abel, o Criador Yahweh expulsa Caim do solo fértil onde ele estava. E em Gênesis 4, 13 ao 14, Caim diz ao Criador: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê hoje tu me banes do solo fértil. Terei de me ocultar longe de tua face, e serei um errante, fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar, me matará. Então, o Criador Yahweh, em Gênesis 4:15, disse a Caim: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Criador colocou um sinal sobre Caim, a fim de ele não ser morto por quem o encontrasse. Então aqui nós vemos que o Criador ele colocou um sinal sobre Caim. E a descendência de Caim, ela iniciou-se com Enoque. Enoque, ele gerou Irade. Irade, ele gerou Maviael. Maviael, ele gerou Matusael. E Matusael, ele gerou Lameque. Lameque, por sua vez, ele tomou para si 2 mulheres, Ada e Sela. Ada gerou Jabel e gerou Jubal. E Sela, ela gerou Tubal-Caim. Tubal-Caim, por sua vez, ele gerou Noema. E Noema era a mulher de Noé. E o dilúvio ele veio no ano 600 da vida de Noé. E contando as gerações de Enoque, que foi o primeiro descendente de Caim, até Noema, que foi a última descendente de Caim, nós temos 9 gerações. Porque no dilúvio, todos os descendentes de Caim, todos na face da terra morreram, exceto Noema e Noé e seus filhos. Então, no dilúvio, a descendência de Caim, que é a 9ª geração, passou pelo dilúvio, sobreviveu ao dilúvio. Então, a 9ª geração dos descendentes de Caim passou pelo dilúvio, e o ano do dilúvio ele foi o ano 600 da vida de Noé. Então, agora que sabemos essa informação, nós vamos ter o seguinte cálculo. Nós vamos pegar o número que representou o sinal que o Criador colocou em Caim, que é o número 2639, e diminuir a última geração dos descendentes de Caim, que foi Noema. Por quê? Porque ela sobreviveu ao dilúvio, foi a única geração dos descendentes de Caim que sobreviveu ao dilúvio, que foi a 9ª geração. E vamos pegar o ano do dilúvio, que foi o ano 600. Então, quando pegamos o número que representa a geração que sobreviveu ao dilúvio, que foi a geração de número 9, que representa Noema, e pegar o ano do dilúvio, que foi o ano 600. Então, quando diminuímos o número que está representando o sinal que o Criador colocou sobre Caim, menos o número que representa a geração de Noema, que foi a única que sobreviveu ao dilúvio, menos o ano que ocorreu o dilúvio, que foi o ano 600, nós vamos ter o número 2030. Então, nós temos o ano 2030. E nós vemos que o período da tribulação ele é de 7 anos. Então, quando pegamos o ano 2030 menos os 7 anos, nós vamos ter o ano 2023. Exatamente. Porque quando pegamos o número que representa o sinal que o Criador colocou sobre Caim e diminuir o número da última geração dos descendentes de Caim que sobreviveu ao dilúvio, que foi a geração de número 9, que foi Noema, menos o ano do dilúvio, nós temos o ano 2030. E nós vemos que o tempo do fim ele é de 7 anos. Então, quando diminuímos 7 anos de 2030, nós temos o ano 2023. Então, veja que o Criador ele nos demonstra que o início do tempo do fim vai se iniciar em 2023. Então, vou apagar um pouco dessas informações aqui
para trazer uma outra informação, comprovando que o ano de início do tempo do fim, ele é o ano de 2023, e comprovar também que o ano em que brotou a figueira, ele foi o ano de 1947. Então eu vou apagar um pouco dessas informações para trazer outras comprovações. Então agora aqui nós temos novas informações aqui no quadro, que é referente à palavra Abel. E Abel foi o irmão que Caim matou. Então quando pegamos a representação numérica do nome Abel, nós temos essa representação numérica, e quando somamos e multiplicamos o número e multiplicamos novamente, nós temos o número 2.400. E essa parte do cálculo ela será feita de duas formas. Onde a primeira, nós vamos pegar a representação numérica do nome Abel completa e vamos colocar aqui 12.512. E o nome do Criador do Universo, em números, ele representa 10, 5, 6, 5. Então, quando diminuímos o nome do Criador do Universo em números pela representação numérica do nome Abel, nós vamos ter o seguinte quadro. Nós vamos ter o ano 1947. Então, quando pegamos a representação numérica do nome Abel e diminuímos o número que representa o nome do Criador, nós temos o ano 1947, que foi o ano em que a figueira brotou, porque a figueira brotou em 29 de novembro de 1947. Então, agora quando pegamos o número 2400 e diminuímos a representação numérica do nome Caim, que é 377, nós vamos ter o seguinte número. Nós vamos ter o ano 2023. Então, através desse cálculo simples, nós temos o ano que deu contagem ao início do tempo do fim, que foi o ano de 1947, que foi o mesmo ano que deu cumprimento à primeira parte da profecia de Salmos 90:10, no mês de setembro, e que no mês de novembro houve o cumprimento da parábola da figueira. E quando diminuímos a representação numérica do valor do nome Abel, que é 2.400, menos a representação numérica do nome Caim, nós temos o ano de 2023. Ou seja, demonstrando que aqui se iniciou a contagem e aqui se encerra a contagem do tempo do fim. Ou seja, inicia o tempo do fim. Então assim vemos que o Criador, através de um cálculo simples, ele nos revela os seus segredos, utilizando as letras e os números. Por quê? Porque o Criador ele é matemático e ele revela os seus segredos através das letras e números. Então, assim, dessa forma, através desse cálculo, nós encerramos essa parte do estudo.